Se puder, por gentileza, me tira uma dúvida. Jesus foi morto pelos romanos e como que os causadores de sua morte hoje pregam em seu nome? Deixa eu tentar entender a pergunta que vocês falaram. Porque quem que prega em seu nome? Os romanos? Mas isso foi há 2000 anos atrás. As pessoas não são as mesmas, né? E mesmo o que é muito engraçado, deixa eu perguntar, quando Jesus Cristo andava, ele não foi para Roma. Jesus Cristo não foi para Roma, tá? Do ponto de vista prático, não. Dos 30 aos 33, que ele morre aos 33 anos, ele prega ali na região da Judéia, tá? Então ele prega ali Israel. Só que Israel, ele era um país invadido pelo Império Romano, né? O Império Romano, naquele expansionismo gigantesco, que tem quase só não conquistou a Índia e tal, mas ele teve uma expansão muito grande no Extremo Oriente ali, né? No Oriente Médio. Então ele conquistou o Egito, conquistou muitos lugares. Você lembra da história da Cleópatra, né? Com Marco Antônio e tal? Né? O caso, né? Aquele famoso caso, né? Roma era o centro do mundo, né? O centro tecnológico, o centro filosófico, era Nova York de hoje, né? Você está me entendendo? Então, tem uma frase muito interessante do Marco Antônio. Marco Antônio era um interventor no Egito, sabe? O Império Romano invadiu o Egito também, e ele era um interventor ali, foi um governador do Egito junto com a Cleo, né? Tem até um caso com a Cleo, aquela história. Aí um dia, né? Quando ele volta para Roma, ele está entrando naquele arco triunfal de Roma, né? Nas entradas, lá com o cavalo dele, ele olha assim e fala assim, né? Ele não fala exatamente com essas palavras, mas se fosse ele falar, puta que pariu, né? Eu prefiro ser um cidadão em Roma do que um rei no Egito. Vocês entenderam? Né? Porque eu prefiro ser um cidadão aqui, né, em Nova York do que um rei na favela. Então as coisas são assim, mais ou menos assim, porque naquela época o Roma era um puta império, cidades organizadas, né, aqueles banhos maravilhosos. O Egito era um lixo, né? Entendeu? As outras partes do mundo eram um lixo, né? E acontece essa pergunta que você fez, é claro, né? O Jesus, ele foi um ativista, né? Um ativista ideológico, né? E ele começou a perturbar o próprio governo, né? Local, porque quando você tem um interventor, o invasor, ele tem duas opções, né? Ou ele entra, destrói tudo, larga e vai embora, ou ele entra e permanece um tempo controlando o Estado, né? Mas às vezes ele não mata o imperador, ele não mata o presidente, ele não, mas no caso a invasão não matou Herodes, não destruiu a culpa, porque o Herodes era mais fácil controlar o povo, controlar o governo com Herodes no governo, só que o Herodes não habitava. Ele tinha o Pôncio Pilatos, que era o governo interventor ali, certo? Então você tinha dois governos ali, né? Então, por isso que os caras mandam para o Império Romano, o Pôncio Pilatos fala assim, o negócio é o seguinte, esse problema não é meu, não, esse problema é de Herodes, esse negócio é dos judeus, vocês que se virem com isso. Aí você lembra que ele vai, o Herodes fala, não, esse problema não é meu também, né? Manda lá para o Pôncio Pilatos. O Pôncio Pilatos, bom, tá bom, já que está aqui, eu lavo minhas mãos. Por isso é a história de lavar as mãos, né, do Pilatos, né? Então, crucifica o cara aí, né? Entendeu? Tem até a história do Pôncio Pilatos, nós estamos numa festa aqui, nós podemos soltar, né? Quem que o povo quer que eu solte? Todo mundo, Barrabás, deixaram o Cristo se fula, né? Seu povo, cara. Você tá entendendo? O Império Romano estava lá, o Império Romano era um executor de uma sentença, sabe? Porque o próprio Herodes não quer saber, você tá entendendo? Então, o Império Romano, para matar um negro, para crucificar um cara naquela época, cortar a cabeça, era a rotina. Jesus era mais um. Você está entendendo? Jesus era mais um. Para você ter uma ideia, no ano 70 depois de Cristo, quando houve uma rebelião do povo judaico para tentar se libertar do Império Romano, e foi totalmente fracassada, né? Os romanos, em um dia, crucificou 3.000 pessoas numa estrada.
Depois você imagine você passar por aquela estrada, tem nego lá. E a crucificação, ela é triste, porque o cara demora uns 3, 4 dias para morrer. O cara fica lá gemendo, torturado e tal, saca? Então, Jesus não foi o único. Foi mais um. Pô, o romano era mais um, sabe? Que eles estavam acostumados a fazer isso com todo mundo. Né? Todo mundo que destoava da lei romana ou dos invasores eram bárbaros mesmo. Eles eram criaturas assim terríveis, terríveis. Né? E aí, né, passa-se muitos anos, né? O cristianismo ele espalha pelo mundo e principalmente ele fica no Império Romano como uma religião subversiva dentro do Império Romano, né? Dentro de Roma. Você está entendendo? Quantas vezes não tivemos os gladiadores, né? Os cristãos iam ser mortos na arena, aquelas coisas todas, né? Entendeu? Só que vocês vão entender que o tempo vai passando, aí tem um momento que o imperador Constantino, né, ele faz o quê? Ele transforma a religião oficial de Roma no cristianismo. Aí parece que inverteu tudo, né? Ele vira cristão, certo? E funda a grande igreja romana que vem até os dias de hoje. Tá? Então o cristianismo tem toda essa evolução histórica. Não é bem o que você está falando aí, né? Às vezes as almas podem ter ser a mesma, mas a pessoa vai resgatando o karma, né? Ele vai encarnando, reencarnando, se ferrando, pagando o karma, até que mais ele fica bonzinho. Daí ele se acorda tal, e vira um pastor. Encarna virando um pastor nessa vida aqui para pregar o cristianismo. E às vezes no passado o cara matou muito cristão. Saca? Nessa rebeldia. Era soldado romano que matava cristão assim. Eita, agora ele encarna como pastor para ensinar o cristianismo. As coisas são interessantes, né, na lei do karma. É legal.